Olá, Luciano, tudo bem? Olá, Cosme, tudo bem? Boa tarde. Olá, mãe, tudo bem? Um beijo. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Gretel, tudo bem? Boa tarde. Olá, Maristela. Oi, Michele, minha irmã, tudo bem? Maristela, vou te chamar. Oi, Maristela. Oi, tudo bem? Tudo, boa tarde. Boa tarde. Boa Tudo tarde. certinho com o meu áudio? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Sim. Sim, sim. Aí, né? Eu acho que tá Sim, bem. está ótima, está bem centralizada. Que bom, Maristela, que você está aqui conosco Um na prazer é reta, já na reta final do projeto. Mas que bom que você aceitou aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Então, Maristela, eu vou fazer uma introdução e logo, logo eu já apresento a nossa convidada do dia. Então, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos à 25ª live desse projeto Conversas sobre Ensino de Línguas, a penúltima live, como eu disse, do projeto. Eu sou o Antônio Ferreira, professor da UFRJ, e essa atividade buscou trazer colegas, pesquisadores na área de linguística aplicada, na área de educação, para compartilhar um pouquinho das suas pesquisas, das suas descobertas nesse campo da linguística aplicada e da educação. E hoje eu tenho muito prazer de receber a professora doutora Maristela Alves Diniz, da Federal do Acre. Eu vou fazer uma rápida apresentação do seu currículo, já para passar a palavra para a nossa convidada. Então, a professora Maristela tem graduação em Português e Espanhol pela Federal do Acre, tem 2 mestrados, um mestrado em Letras, Linguagem e Identidade pela Federal do Acre, e também tem um mestrado em Investigação Aplicada à la Educación, na Universidade de Valladolid, onde também se doutorou. Tem um doutorado também em investigação em pesquisa transdisciplinar em educação, também pela Universidade de Valladolid, é professora de Língua e Literaturas da Federal do Acre, tem interesse como tema de pesquisa essa perspectiva plurilingüe, que é o tema da fala de hoje, perpassando aí pela didática do ensino de línguas e também de literatura. Faz um trabalho bastante atuante, tem um trabalho bastante atuante no estado do Acre, na universidade. Eu tive o prazer também de estar lá com os colegas, o Luciano está aqui na live, conheceu o José, o Cleilton, a Guadalupe, o Francisco, e foi muito prazeroso ficar com vocês alguns dias. Então, Maristela, muito obrigado e já passo a palavra para você. Obrigada a você, Antônio. Muito obrigada. Obrigada também pela apresentação, né? Na verdade, eu é que quero agradecer pelo convite, né? Dizer que para mim é uma honra participar deste projeto. Um projeto muito bonito, muito interessante, né? Que você está coordenando de uma maneira assim magnífica, né? Ao meu ver, eu acho que esse trabalho vai render muitos frutos, né? Eu acompanhei o trabalho desde o começo, inclusive acompanhei algumas lives e achei assim as contribuições extremamente relevantes para nós, professores da área de línguas, especialmente para nós da área de língua espanhola, né? Eu acho que nós, assim, foram muitas contribuições que para nós da área de língua espanhola, sem dúvida, vai influenciar nas nossas práticas. Bom, também eu gostaria de agradecer aos professores e professoras que estão nos acompanhando, né? Aos estudantes de graduação e pós-graduação, também percebi que já tem alunos aí da graduação que está acompanhando.
eu espero que a minha fala, né, nesta tarde seja bastante profícua. Bom, antes de falar um pouco sobre o tema que eu vou abordar, Antônio, e também sobre a lógica em que eu organizei a minha apresentação, eu gostaria de iniciar com uma frase do professor e filósofo George Steiner, que diz: "Las ventanas que abrem uma língua dão um paisaje único. Aprender novas línguas é entrar em outros tantos mundos novos." E por que eu inicio com essa frase? Na verdade, é com a finalidade de provocar nos navegantes do mar das línguas, vou dizer assim, sejam aqueles que navegam pelo mar da língua materna, aqueles que navegam pelos mares das línguas estrangeiras, uma reflexão sobre essa capacidade de transformação que o conhecimento das línguas e culturas outras... Bom, sem mais preâmbulo, eu... Maristela, só um momentinho, que a sua imagem apareceu travada para mim, mas eu acho que voltou. Deixa eu... Travou? Então vamos esperar só um momentinho, porque para mim você ainda está aparecendo... Voltou. Coisas de live. Ok? Continuo? Mas escutamos a frase de introdução. Eu só não entendi se você já explicou a divisão dos blocos. Isso não, eu não... Ainda não. O título da minha fala é Perspectiva Plurilingue no ensino-aprendizagem de línguas em contextos fronteiriços. E ela está relacionada com o trabalho, né, que eu desenvolvi no doutorado, cujo tema é La enseñanza de lenguas em uma perspectiva plurilingüe em contextos transfronteiriços, el caso del Estado do Brasil. Então, eu vou organizar a minha fala em 3 momentos, né? No primeiro momento, eu quero abordar sobre a perspectiva plurilingüe, que seria, né, porque o ensino de línguas na perspectiva do plurilinguismo. Eu quero apresentar alguns conceitos importantes em torno à dimensão plurilingüe. Em um segundo momento, eu organizo a minha fala sobre o contexto em que eu realizei a investigação, que é também o contexto onde eu atuo, né? Então, eu vou discorrer um pouco sobre as características geográficas, sociais e também linguísticas aqui do estado do Acre. E eu finalizo, eu quero dar, claro, as decisões metodológicas que a tese, e também apresentar algumas conclusões, será bem breve, mas eu gostaria de apresentar, né? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que esta conversa, Antônio, e no compromisso, nas consequências como docente de língua e literatura espanhola aqui no estado do Acre, né? Como você mencionou no começo, né? Eu sou professora de língua e literatura aqui na Universidade Federal do Acre. No começo, eu ministrei diversas disciplinas, porque aqui nós não somos contratados para uma área específica, mas sim língua e literatura espanhola. Atualmente, eu ministro disciplinas de conversação, fonética, fonologia, né, e outras disciplinas, mas eu trabalhei muito com as disciplinas de investigação e prática pedagógica, também com a disciplina de... Então, essa experiência de acompanhar de perto os meus alunos, né, os futuros professores, lá nas escolas, me permitiu ver como os docentes, né, nos centros educativos, como eles organizavam aulas, né, e eram umas práticas que privilegiavam o ensino de estruturas. Basicamente, né, nessa perspectiva estrutural, e um ensino que desconsiderava, ignorando completamente o papel social das línguas, né? Especialmente ignorando o contexto fronteiriço e os indivíduos fronteiriços também, né, que é uma realidade nossa aqui. Então, o que eu observava que os professores, não todos, evidentemente, né, eu tenho que ressaltar isso, mas a maioria, embora ele tivesse um recurso potente, que é o livro didático nas mãos, dali ele só tirava a gramática, né? Então, ele utilizava muito a gramática para trabalhar na sala de aula. Então, ensinar espanhol, o que eu observava? Era ensinar a conjugar verbos e decorar listas infindáveis de nomes de coisas, né? Eu vi essas práticas tanto quando eu acompanhava os meus alunos nas investigações, como também presenciei esses mesmos procedimentos quando eu estava realizando observações já no doutorado, lá nas escolas de fronteira, todas as escolas situadas na franja de fronteira. Então, durante as minhas observações,
observações, e aqui eu gostaria de relatar que eu fiz observação não só nas aulas, mas também nas salas de aula de língua portuguesa, língua inglesa, além do espanhol, claro, também a língua caribenha, que é uma língua que se oferta no contexto educativo na Bolívia, mais precisamente no departamento de Pano, né? Então, o que eu observava é que existia completamente, né? E era desarticulado em sentidos, era cada professor no seu quadrado. O professor de língua espanhola trabalhava a língua espanhola lá, sem articular com outro docente de línguas. Então, o professor de inglês já trabalhava a disciplina dele também e o de português da mesma maneira. Então, não acontecia essa articulação, essa integração, né? E também, a articulação era menor ainda no que se refere ao conhecimento apresentado na sala de aula e aquela experiência dos alunos, né? A experiência que os alunos traziam para a sala de aula, os alunos que movem um espaço onde transitam várias línguas. Então, o que eu percebi? Que esse contexto, todo o potencial de contribuir para o melhor do ensino-aprendizagem das línguas, era um contexto que, na prática, ele era completamente ignorado, né? Ou seja, era ignorada ali as realidades espacial, nesse caso, e também a social, né? Completamente ignoradas. Então, nós pensamos que, para este contexto, né, era preciso pensar em um planejamento de ensino, aprendizagem de línguas que estivesse orientado ao reconhecimento dessa diversidade linguística e cultural, né? Que considerasse as experiências dos aprendizes, aquela capacidade que eles têm de se comunicar, que é eficaz, eles se comunicam de modo eficaz nesse contexto, né? E que fosse uma perspectiva que, para além disso, ela estivesse orientada em uma perspectiva, digamos, menos instrumental e mais integradora, que fosse realmente com vistas à coesão social, né? Que é o que nós precisamos nesse ambiente fronteiriço. Então, nós buscamos estabelecer alguns conceitos teóricos e conceituais em torno da dimensão do ensino-aprendizagem de línguas, né? Na perspectiva do plurilinguismo, e nós consideramos algumas referências teóricas, né? Por exemplo, nós partimos da guia de Beak e Byron, também consideramos o MARE, que é um documento que é o marco de referência para enfoques plurais, também o próprio MCRN, que é o marco comum europeu de referência para as línguas. Tudo isso para quê, né? Para compreender alguns termos, como, por exemplo, plurilinguismo, competência plurilingüe, educação plurilingüe, e para conhecer alguns elementos que trazem a dimensão plurilingüe, né? Então, eu quero aqui abordar alguns conceitos, no caso eu vou falar sobre o conceito de plurilinguismo, mas antes eu gostaria de esclarecer um problema que, ao meu ver, é um problema de ordem teórico-conceitual, sobre os termos plurilinguismo e multilinguismo, né? Esses termos, eles são apresentados de forma muito frequente como sinônimos, né? A gente vê muito isso. Nós, por exemplo, encontramos na literatura o plurilinguismo apresentado como relativo ao lugar, ao espaço, à região. Na própria BNCC, por exemplo, lá na primeira competência específica da área do inglês, está assim: identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. Eu, particularmente, eu não reconheço, né, a noção de plurilinguismo nessa perspectiva. Eu não entendo assim, não conhecido. Eu acredito que, né, quem escreveu assim, ele deve ter uma justificativa de ser, né? Na tese, eu adotei a perspectiva apresentada por Jean Claude e Beak Byron. Esses autores, mas também conhecido com outras versões apresentadas por Pinheiro, Guilherme e Bess, também a noção apresentada por Moreno Garcia, por Luiz Bicandi, a própria versão apresentada no Marco Comum Europeu, também apresentado no documento Maré, que é o marco de referência para enfoques plurais, e também a noção no dicionário de termos plurais do Instituto Cervantes, esse que está organizado por Martim, que define o plurilinguismo como se refere à presença simultânea de duas ou mais línguas na competência comunicativa do indivíduo. No marco comum, também o plurilinguismo está definido como os conhecimentos linguísticos resultantes da experiência linguística do indivíduo, né? Jean Claude e Beato e o Michael Byron, eles igualmente definem nessa mesma perspectiva e definem o plurilinguismo como uma competência que está relacionada à
capacidade do indivíduo de utilizar mais de uma língua. Já o multilinguismo, ele define como a presença de diversas línguas em um determinado espaço geográfico. Por que eu vou definir esses termos aqui, né? Porque mais adiante eu vou definir como seria essa característica. Então, o espaço não é plurilingüe, né? O mundo não é plurilingüe. O plurilingüismo é uma capacidade do indivíduo, é uma competência que o indivíduo pode desenvolver, então relacionada ao sujeito. O espaço é multilingüe. Resumindo, seria isso. O espaço, o lugar, uma região é multilingüe. O plurilingüismo é relacionado ao indivíduo. Então, nessa mesma perspectiva, Bicandi também afirma que o plurilinguismo ele é um fenômeno de ordem individual. Do ponto de vista de quem fala e de quem aprende, ou seja, do indivíduo que fala e que aprende as línguas, né? E para estes autores, né, todos eles conheciam que o plurilinguismo ele é um elemento indispensável para a manutenção da diversidade linguística. Então, exatamente pensando nesse contexto, se nós pensamos no ensino de línguas, né, orientado a compreender, a manter a diversidade de línguas e culturas, seria nessa perspectiva. Por isso, nós buscamos nesses teóricos para entender o ensino de língua que se oferta nesse contexto e como nós poderíamos orientá-lo para que ele ocorresse atendendo a perspectiva do plurilinguismo, né? Então, por exemplo, o fato de existir em uma determinada região várias línguas não garante à comunidade o título de comunidade plurilingüe, porque uma comunidade não pode ser plurilingüe desde o nosso ponto de vista, claro, né? Ela se configuraria como multilingüe. Do mesmo modo, por exemplo, não é só porque numa comunidade coexiste várias línguas que os habitantes dessa comunidade também são plurilingües. Todos nós somos potencialmente plurilingües. O indivíduo, ele pode conviver em uma sociedade onde se fala muitas línguas, mas ser monolingüe. Ou o contrário. O indivíduo pode viver em um espaço onde se fala só uma língua, em um contexto monolingüe, e ser plurilingüe, habitando em um espaço monolingüe. Ora, quando ele, por exemplo, ele desenvolve uma autonomia linguística, ele busca por outros meios aprender as línguas, né? Nesse caso, ele pode realizar aí cursos online, né? Pode buscar aprender através dos aplicativos, pode realizar intercâmbios acadêmicos. Então, esse indivíduo, ele pode buscar este conhecimento linguístico ou fazer uso, né, de duas ou mais línguas em um contexto monolingüe. No Brasil, por exemplo, né, nós temos, somos, né, um país multilingüe, né? Por isso que é importante, Antônio, políticas linguísticas preocupadas em atender a diversificação linguística, porque esse é o papel da escola. O papel da escola é exatamente assegurar o desenvolvimento efetivo dessa competência, né, dos indivíduos. Quando existe uma competência linguística que ela está preocupada nesse sentido, é possível desenvolver a competência plurilingüe nos indivíduos. No Brasil, por exemplo, né, agora, durante esse momento, né, nas atuais circunstâncias, né, as decisões políticas, né, relacionadas às línguas, por exemplo, elas não favorecem o desenvolvimento de um ensino de língua na perspectiva do plurilinguismo, né? Muito pelo contrário. A retirada do espanhol, por exemplo, ela vai exatamente na contramão do que defende, né, do que prega a educação plurilingüe. E especialmente do espanhol, que por razões óbvias, né, nem vou entrar aqui no detalhe, do meu ponto de vista, a língua espanhola ela deveria ser ofertada ainda na primeira infância, né? As línguas indígenas, né? Porque nos foi negado esse direito de conhecer, e eu não digo em profundidade, não, mas pelo menos de uma maneira superficial. Por que nos foi negado o direito de aprender algumas línguas indígenas? Então, todas essas políticas que negam essas línguas que estão no nosso contexto, estão ao nosso redor, elas vão excluindo essa possibilidade do indivíduo desenvolver realmente uma competência plurilingüe. Contudo, Antônio, o conceito de plurilinguismo, ele não se resume apenas à capacidade do indivíduo para utilizar mais de uma língua, né? Essa é a diferença do que concebe o termo mesmo como plurilinguismo, né? Subjaz a esse termo do plurilinguismo, além
da capacidade do indivíduo para fazer uso, né, de várias línguas, também uma noção que é chamada de noção de valor educativo. O que seria essa noção de valor educativo? Eu quero dizer que o objetivo da educação plurilingüe é desenvolver uma competência plurilingüe. O que seria uma competência plurilingüe? Por um lado, o indivíduo que tem uma capacidade para fazer uso de mais de uma língua, né? Ou várias línguas, mas também ele desenvolve uma capacidade para conviver com o outro na diversidade. Então, vai para além do uso. Por quê? Porque uma pessoa pode, por exemplo, falar 5 línguas, 6 línguas, 10 línguas ou 3 línguas, eu quero ser. Mas, às vezes, esse indivíduo ele não tem uma predisposição para conviver com o outro. Ele não quer, ele não está afim. Então, esse indivíduo, ele tem um potencial plurilingüe, mas ele não desenvolveu a competência plurilingüe na sua plenitude. Então, seria mais ou menos... Inclusive, Pinheiro, Guilherme e Bess, eles afirmam que é exatamente essa capacidade de conviver com e na diversidade, em contextos de diversidade, né, interrelacionando os conhecimentos, o que conforma o conhecimento plurilingüe. Né? Inclusive, eles falam que o conhecimento plurilingüe não seria apenas o domínio estrutural das várias línguas, mas seria essa aceitação do diverso, do plural. Né? Então, nós, na tese, nós vinculamos a noção de plurilinguismo a outros termos também, né? Nós achamos elementos que coincidiam. Então, nós vinculamos, por exemplo, a noção de translanguage, de intercompreensão, de interculturalidade. E por que nós vinculamos a esse termo? Por que associamos a esses termos, né? Ora, porque as práticas linguísticas que acontecem nesse contexto do Estado do Acre, né, no contexto que é um contexto multilingüe, multicultural, que o faz, né, peculiar por essa natureza, né? As práticas linguísticas que ocorrem nesse contexto, elas não se limitam exclusivo ao uso de uma ou outra língua. Muito pelo contrário, elas se desenvolvem no processo que vão construindo, é uma co-construção progressiva de novos significados, né? Então, Antônio, seria mais ou menos essa primeira parte do desenvolvimento do conceito do plurilinguismo. Eu espero que tenha ficado, assim, claro, embora eu tenha, né, abordado um pouco rápido, mas é para a gente deixar para a segunda parte que eu gostaria um pouco falar da tese, né? Se você tiver alguma pergunta, tá, você pode, se quiser fazer agora, ou senão eu continuo, eu vou abordar agora sobre o contexto. Sim, sim. Maristela, eu só vou, já te agradecer, porque alguns comentários já dizendo que a sua explicação é muito clara, e realmente, assim, me ajudou muito, né, a pensar também, a problematizar a diferença né, um pouco mais crítica desses dois conceitos, como você própria trouxe um fragmento da BNCC, porque às vezes a gente acaba usando multicultural, multilingüe, plurilinguismo, plurilingüe, pluricultural como sinônimo, mas você, a partir do seu referencial teórico, mostrou aqui diferenças assim, pontuais para a gente tomar cuidado no uso desses conceitos, inclusive em como esses conceitos eles são mobilizados, né, nos documentos que visam aí a políticas educacionais. Então, muito obrigado já por essa contribuição. Para quem chegou depois, assim, só para te esclarecer, a gente ainda não tem nenhuma pergunta ou comentário direcionado sobre essa primeira parte, mas também quem tiver alguma contribuição ou queira fazer, só colocar no chat. Eu só queria, para quem chegou depois, resgatar um pouquinho o início da fala também da professora Maristela, mostrando a sua atuação na universidade, com disciplinas voltadas aí para a prática, para observação, e desde esse olhar já nas escolas, que ela observou ali um ensino mais voltado meramente para o instrumental, para o linguístico, e uma ausência nesse contexto, né, nesse estado tão multilingüe, uma ausência de um trabalho mais social e que considerasse também especificidades do contexto de fronteira. E aí agora ela vai falar um pouquinho, né, das escolas de fronteira, dos seus dados, mas é interessante mostrar que isso já estava presente desde o início, né, assim, nas observações na própria capital, ou seja, isso já acontecia. Também destacar a contribuição que a professora Maristela deixou do entendimento desse conceito de plurilingüe e da competência plurilingüe, né?
principalmente já que a gente vive tanto num contexto de mobilização, agora menos por conta da pandemia, né, mas esse sujeito que vive em trânsito, é muito importante vincular esse conceito de plurilinguismo a uma possível capacidade desse sujeito de ser plurilingüe, né? Mas fundamental, eu acho que a Maristela vai retomar isso daqui a pouquinho, que talvez o contexto do ensino plurilingüe tem outras demandas, outros pontos que vão definir, e um deles passa aí pelo convívio, pelo respeito, esse contato com o outro, como ela acabou de terminar agora a fala, e a gente pode seguir para o segundo bloco. Outros comentários aqui da Gretel e também do Cosme, dizendo que gostou muito dessa explicação didática, porque, no caso, o Cosme disse que confundia esses conceitos. Muito bem. Antônio, então, vou abordar agora um pouco sobre o contexto onde eu realizei a investigação, que é o contexto, né, de atuação. Então, o estado do Acre, só a título de conhecimento, né, ele está localizado na Amazônia Sul-Ocidental, né, situa exatamente numa região de tríplice fronteira, já que se limita geograficamente com, né, a Bolívia e com o Peru. E esse espaço é um espaço que está marcado pela mobilidade, né? Pela mobilidade e pela interação entre os indivíduos que residem e que transitam neste espaço, né? Porque nós estamos no corredor da interoceânica, então existe um trânsito, né, de indivíduos que falam diversas línguas, e essas marcas, elas marcam, né, essas comunidades que residem ao longo da fronteira e também, de certa forma, vão produzindo identidades nesses indivíduos que ali residem, né? Evidentemente que essas interações, elas são mais acentuadas, né, são mais presentes nas cidades que estão na zona limítrofe, exatamente na margem da fronteira, né? Como, por exemplo, Assis Brasil, Brasileia, Itaciolândia, essas cidades do corredor, digamos assim. Mas é também uma realidade da capital. Por quê? Porque em Rio Branco, por exemplo, registra entre os seus habitantes cidadãos de origem boliviana, peruana e seus descendentes, né? O nosso contexto histórico, esse espaço, né, é um espaço marcado por essas comunidades, né, tanto boliviana e peruana. Além disso, o governo do estado do Acre, nas últimas 3 décadas, né, esteve muito engajado numa política de internacionalização, né, com acordos econômicos com esses países fronteiriços, devido ao estado do Acre, né, já está limitando com esses países, então, às vezes, fica muito mais fácil para os povos, né, por exemplo, os acordos econômicos, os produtos peruanos, né, chegar até o Brasil, que, por exemplo, de São Paulo, do Rio. Então, esses acordos, nos últimos 3 décadas, claro que devido à crise, né, isso tem mudado, evidentemente. Agora, bem menos. Mas, assim, essa política de internacionalização contribuiu muito, né, para essa, digamos, essa nossa identidade linguística aqui também. Também nós tivemos um momento muito favorecedor para o turismo, né, intensificado depois da execução do projeto, da construção, né, da rota interoceânica entre o Brasil e o Peru, né, saindo do Atlântico até o Oceano Pacífico. Então, nesse corredor transitam, né, pessoas que, nesse caso, se comunicam com diferentes línguas, e essas marcas, elas vão sendo evidenciadas, né? Inclusive, quando eu realizei as entrevistas, os alunos nas escolas, eles relatam isso, eles observam, eles são curiosos, eles querem aprender, né? Então, assim, é muito interessante como os alunos veem tudo isso também, que é um potencial muito grande e que a escola, ela talvez por desconhecimento ou despreparo, desconsidera, né? Digamos assim. Então, o fato é que, devido a essa nossa posição geográfica e também aos aspectos históricos e também sociais, esse contexto evidencia um contato de línguas muito intenso, muito peculiar, em que se estabelece uma relação entre as línguas, as culturas e as comunidades vizinhas, né? Por isso, este contexto nós consideramos como um contexto de superdiversidade. O que ocorre no meio natural, né? No meio natural nós temos a língua portuguesa e a língua espanhola, claro,
Também não podemos negar o fenômeno do portunhol, e eles recorrem, né, a este fenômeno para comunicar também. Mas também nós temos as línguas indígenas. Por exemplo, do lado brasileiro, nós temos as línguas arawak, por exemplo. Do lado americano, nós temos a língua que inclusive é uma língua originária no ensino formal, a língua originária, além da língua espanhola e inglês, ensina essa língua originária na escola boliviana, principalmente no departamento de Pano. E também, do lado peruano, nós temos as línguas Quechua e Aymara, as comunidades indígenas que também estão ali próximo, né? E que essas línguas, elas interagem, né? Os habitantes desse contexto, eles interagem com as línguas que eles também têm, né? Então, além disso, Antônio, no contexto educativo, nós temos a presença do inglês como língua estrangeira, a língua espanhola também, que entra como língua estrangeira, e nos últimos tempos, nós temos ainda, somada a todas essas línguas, a presença do francês, né? Com a entrada dos haitianos, né? Pelo corredor do Pacífico Peru, devido a... Principalmente nas cidades de Brasileiro, a Estacionândia e Assis Brasil, nós temos muita presença dos haitianos. Então, os alunos, eles percebem isso, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo o grupo focal com os alunos, eu me lembro muito bem que uma menina, ela disse assim, olha, eu estava conversando com um haitiano, ele disse que falava 6 línguas, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu moro aqui, eu não consigo nem falar o espanhol, né? Ela falando. Então, olha só como ela percebe, né? Ela percebe tudo isso. Se o aluno percebe isso, já está mais do que evidente. Então, a gente pode explorar, né? Digamos, esse potencial. Então, como docente de espanhol, né, e também pela minha experiência, por viver nesse contexto, né, no contexto amazônico, neste espaço, eu sempre enxerguei o estado do Acre, e mais especificamente, né, as cidades da zona limítrofe, como um laboratório a céu aberto, vou dizer assim, né? Eu vejo um potencial nos nossos alunos e um potencial no contexto que eu chamo de extraordinário, né? E é um potencial que ainda é ignorado. Ele ainda é ignorado porque as práticas que são realizadas dentro, né, do salão, dentro da sala de aula, elas não dialogam com as práticas que ocorrem quando os alunos saem, né, dali. Então, foi exatamente esse compromisso docente foi que me levou a questionar, né? Se o próprio contexto de diversidade linguística e cultural, que é próprio aqui do estado do Acre, se ele poderia ser um fator determinante para os planejamentos do ensino-aprendizagem de línguas, Antônio. Já que, nesse contexto, a gente evidencia aí, né, uma aproximação de línguas e culturas, né? Então, aqui seria um pouco a descrição do contexto, e aí eu poderia, se você não tiver pergunta, de repente tem alguma pergunta, interrupção, eu posso partir para a terceira parte, que seria sobre a tese, que eu queria daí demorar um pouquinho mais, sendo possível. Sim, sim. Maristela, eu só vou ler um comentário que chegou da Luiziane, que é uma professora de espanhol de Santa Catarina, e a gente já parte para o próximo bloco, que a gente está chegando já aos 35 minutos de live, para você ver como passa rápido, né? O comentário da Luiziane faz referência ainda à primeira parte do primeiro bloco, ainda de conceitos. Então, ela, na verdade, faz um comentário até para você ampliar, caso você considere interessante. Então, ela diz... Parece impressão, mas esse plurilinguismo e competência educativa em ser socialmente plurilingüe, já que você também destacou essa competência educativa, tem mais a ver com mobilidade geográfica e essa mobilidade acaba sendo potencializada em práticas de escrita desse sujeito constantemente, né? Esse foi um comentário da Luiziane, também acaba de chegar agora um comentário da Fabiana, que é aluna da disciplina aqui de Linguística Aplicada da UFRJ, perguntando como é a recepção dos estudantes a essas práticas que exploram o multilinguismo. Maristela, eu te deixo muito à vontade, talvez se você quiser já emendar o próximo bloco e tentar responder, né, essas duas, o comentário e pergunta, fique à vontade. Certo. Antônio, quando a gente fala assim, era para responder a Luiziane, né? Quando a gente fala nessa questão do contexto do estado do Acre, né,
pelo fato de estar ali com a fronteira com o Peru e a Bolívia, realmente existe uma maior incidência, a gente percebe esse contato maior com outras línguas e outras culturas, mas o Brasil como um todo não é muito diferente, né? Então, a competência, quando eu falo nessa possibilidade de desenvolver o ensino de língua na perspectiva do plurilinguismo, é óbvio que em um contexto onde coabitam várias línguas, é mais propício para que você desenvolva essa competência. Mas isso não impede, por exemplo, que se desenvolva a competência plurilingüe em qualquer lugar do Brasil, né? É por isso que é importante uma política linguística de diversificação das línguas, né? É um direito, né? É um direito nosso, enquanto indivíduos, de ter essa possibilidade de conhecer. É claro que a realidade a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. As políticas linguísticas não favorecem para isso, né? Mas hoje nós temos muito, por exemplo, um dos aspectos que está dentro, que subjaz a dimensão plurilíngue, é a questão da autonomia, né? Se nós desenvolvemos, que é exatamente a gestão do ensino, da aprendizagem, né? Se nós desenvolvemos a autonomia dos nossos alunos, se nós ensinamos eles a ser autônomos, eles podem buscar por si próprios outros meios para aprender outras línguas, né? Se nós mostramos para os nossos alunos, se nós ensinamos eles a ser curiosos por outras línguas, né? Eles podem desenvolver, então. Claro que esse contexto, onde existe uma mobilidade, é muito mais favorecedor. Mas isso não impede, por exemplo, que aconteça em qualquer outro lugar. Esse conceito, ele nasce, na verdade, assim, de uma preocupação, Antônio, que nasce ainda na Europa, o que eles observaram, que as pessoas, elas decifram códigos, né? As guerras aconteciam não porque as pessoas não falavam a mesma língua, mas é porque elas não entendiam. Então, o que faltava ali? Faltava a cultura da paz, não era decifrar códigos mesmo. Então, eles entendem que o ensino de línguas, ele pode ir nessa perspectiva mesmo da aproximação com o outro, né? Então, seria um ensino de línguas em que a gente ensina os nossos alunos, por exemplo, a não discriminar, a ter uma melhor recepção, né? Uma melhor relação com esse outro. Então, seria mais ou menos nessa perspectiva, né? E com respeito à segunda pergunta, seria como é essa recepção, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente diz assim, os nossos alunos não estão interessados em língua. Às vezes o professor fala, eles não querem aprender línguas. Nós não encontramos isso no nosso resultado, muito pelo contrário. Os alunos, eles estão interessados em aprender línguas, eles estão desejosos de aprender línguas. A forma como nós apresentamos as línguas, as outras línguas para eles, é que são desmotivadoras. Claro que, evidentemente, tem aluno que tem uma preguiça, outra, mas a forma como nós apresentamos é que desestimula muitas vezes. Eles estão interessados, eles querem ver outras línguas, né? Então, eles começam lá com o espanhol, eles estão super motivados lá no sexto, no sétimo, oitavo ano, quando eles observam que os professores começam a fazer as mesmas práticas que tornam a monotonia das mesmas práticas anteriores, aí eles vão, digamos, mudam a sua forma de olhar, mas eles estão desejosos, eles querem, eles estão motivados para aprender línguas, né? Então, isso nós observamos nas nossas observações, aí nos grupos focais que nós realizamos com esses alunos. Ótimo, Maristela. Então, não, assim, se chegar mais algum comentário, eu tento encaixar no final. Então, só para você organizar seu raciocínio, estamos chegando aos 39 minutos de live. Perfeito. Então, Antônio, nós consideramos como premissa, né, na tese, né, que se os alunos, né, desse contexto, se os indivíduos que estão nesse contexto, eles falam a sua língua e são capazes de entender as outras línguas que estão presentes nesse contexto, embora o grau, né, de compreensão é diferente em cada uma dessas línguas, a forma de expressão não é igual para todas, né? É óbvio. De modo que se estabelece ali uma comunicação que é eficaz e eles põem em funcionamento essa competência plurilíngue que eles têm, porque a pergunta era por que no meio educativo, de um contexto dessa natureza, o ensino de língua não aproveita esse potencial do entorno e do indivíduo, né, para gerar aprendizagem mais eficaz? A pergunta, por que não, né? Então, ante esta situação, nós perguntamos, por exemplo, que programas seriam mais eficazes, né?
Quais as percepções dos alunos e dos professores, né, desse contexto sobre o ensino de línguas? Documentos oficiais deste contexto sobre o ensino de línguas e como nós poderíamos integrar essa dimensão plurilingüe. Então, nós tomamos algumas decisões na tese, né? Considerando que o nosso objeto de estudo era a incorporação da dimensão plurilingüe, né, nos programas de ensino, nós consideramos pertinente os indivíduos que participam desse contexto, né? Então, nós o que fizemos foi nos aproximar através de uma perspectiva da etnografia em educação, seria etnográfica educativa, e o que nós buscamos foi conhecer o que diz os documentos oficiais sobre o ensino de línguas, quer dizer, quais são as pautas que marcam esses documentos para o ensino de língua aí, né? É decir, o que o documento diz que o professor tem que fazer. Logo, nós indagamos o que o professor diz que ele faz na sala de aula e como ele pensa sobre essa forma que ele faz. Também nós fomos observar o que o aluno diz que o professor faz e como ele vê esse processo. Além disso, né, além de indagar nos documentos para ver o que diz que tem que fazer, ouvir do professor o que ele diz que faz e como ele vê, ouvir o que o aluno diz que o professor faz, nós também quisemos observar, nós fomos ver realmente o que ele faz na sala de aula, né? Então, nós realizamos observações. Para isso, nós utilizamos as técnicas, né? Entrevistas individuais com professores, foram 39. Também realizamos grupos focais, foram no total 13 grupos focais com alunos e professores, né? Nos grupos focais, nós misturamos professores, por exemplo, da escola boliviana com a escola brasileira, escola peruana com a escola brasileira, as perspectivas diferentes, né? Porque, por exemplo, nós que uma coisa que o professor diz numa entrevista individual, privada, de repente, ele não tem coragem de dizer no grupo, ou o contrário, né? Quando ele está numa entrevista grupal, ele evidencia, né, percepções que no privado ele não é capaz de dizer. Então, nós realizamos esses dois tipos de entrevista e também realizamos observações, 73 observações, nas salas de aula de língua espanhola, língua portuguesa, língua inglesa e também da língua originária, que é a língua caminhana, né? Quanto a isso, nós também fizemos a análise documental. Então, qual é o objetivo? O objetivo foi exatamente realizar a triangulação desses dados, né? Contrastar as informações entre o que diz o documento que tem que ser feito, entre o que o professor diz que faz, entre o que o aluno faz sobre o que ele pensa e o que nós vimos que ele realmente faz, né? Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes, claro, do itinerário metodológico, porque o tempo é contado, mas total que o que nós selecionamos 7 escolas, todas elas situadas na franja de fronteira, situadas na Bolívia, no Brasil, a maior parte delas no Brasil e no Peru, né? Então, na verdade, nós contamos, então, com 2 tipos de dados. Os dados recolhidos em campo, através das observações, através das entrevistas individuais e grupais, e os dados da análise documental, né? Desses documentos que estão marcando as pautas para os professores. Para o processo de recolhido dos dados, geração, né, recolecção dos dados e a análise, nós nos baseamos em 2 sistemas de categorias, né? O primeiro sistema seria para os dados em campo. Nesse caso, nós consideramos aquelas referências teóricas que nós estamos lá no começo, a guia de Beat Weira, o marco comum, o marco da referência para enfoques plurais, que esses documentos, né, eles consideram, por exemplo, ou estão orientados, por exemplo, à promoção da melhora da comunicação, à preservação da riqueza linguística e cultural e também à consciência sobre o processo de aprendizagem. Então, pensando nisso, nós chegamos a 3 grandes categorias. Seria a gestão da comunicação, a gestão dos repertórios linguísticos e a gestão do processo de ensino-aprendizagem. Já para os dados documentais, nós consideramos que o indivíduo plurilingüe, né, ele apresenta uma disposição para mobilizar o seu repertório linguístico e, para isso, ele precisa de uns conhecimentos, umas habilidades e também umas atitudes, né? São os saberes, né? O saber conhecimento são os conhecimentos, o saber fazer, as capacidades e o saber ser, as atitudes.
Então, nós tivemos em conta essas 3 dimensões, né? E após todo esse processo, né, de recolecção dos dados, nós utilizamos um programa de análise de dados qualitativo, o NBIGO, né? Nele, nós processamos toda essa informação. Claro que realizamos um processo sistemático, fomos reduzindo, né, essas informações para, posteriormente, fazer a análise e interpretar os dados, né? Então, sobre essa análise nós fizemos tanto sobre as percepções dos agentes como dos documentos oficiais, né? Cruzando essas informações. Ao cruzar essas informações, nós observamos elementos que convergiam, que entravam em confluência, mas também convergiam. Então, são os elementos que nós chamamos de confluência e convergência. Então, nós articulamos todos esses elementos que convergiam e divergiam em torno a 3 outros elementos, que seria a atenção às línguas do entorno, né? Desse entorno, a atenção às línguas que se ensinam e a atenção à identidade cultural, né? Claro que seria interessante eu poder contar todos os resultados e depois, né, ir pontuando, mas eu tive que priorizar, né? Então, que conclusões nós obtivemos, né? Eu vou falar aqui pouquíssimas, né? A primeira conclusão que nós observamos é que esses professores eles se aproximam de uma prática na dimensão intercompreensiva, eles fazem uma comparação entre as diferenças e similitudes do português e do espanhol, mas não desenvolvem a intercompreensão na sua totalidade, porque eles não vão além dessas 2 línguas. Poderiam, por exemplo, mostrar o francês, o italiano, porque a intercompreensão é essa comparação de línguas da mesma família, né? Mas eles não fazem, talvez por desconhecimento ou por outras razões, mas não fazem, né? Fazer essa prática, eles permitiriam o desenvolvimento de uma consciência linguística e logo de outras, né? Também, nós observamos que o desenvolvimento da consciência cultural, ela é parcial. Por que é parcial? Porque eles não contemplam integralmente, por exemplo, a observação e análise da própria cultura. Um exemplo disso é que as línguas indígenas elas ficam de fora. Ora, se eu estou no contexto onde há indígenas e eu não contemplo isso, eu não desenvolvo uma consciência intercultural. Fico excluída das línguas indígenas, né? A não inclusão das línguas indígenas, por exemplo, documento como nas práticas, Antônio, elas contribuem para a promoção, por exemplo, de práticas discriminatórias. Inclusive, nas escolas onde tem alunos, eles negam, né? Eles negam as com fim apenas meramente integrar no contexto educativo. Então, é importante, né, que tenha essa atenção a essas línguas do entorno nesse currículo, né? Agora, cabe ressaltar, Antônio, já vou finalizando, sei que você está preocupado, mas cabe ressaltar que essa análise nós fizemos no documento antigo que estava valendo até o final agora desse ano de 2019. Então, foi feita uma nova reformulação e essa tese, ela gerou o aspecto... a contribuição dessa tese foi que nós fomos convidados a participar da reformulação do documento na parte do ensino fundamental, que é o médio ainda não, mas do ensino fundamental. E aí, eu vendo isso, né, eu pude sugerir que eles, que o novo currículo fosse orientado. E eles atenderam quase que na integridade, né, o que nós tínhamos proposto, que seria, por exemplo, mostrar as línguas indígenas, observar, né, para que o aluno, para que ele entender o outro, ele tem que entender, né, ele tem que conhecer a si próprio. Então, nesse currículo novo já contempla essa atenção às indígenas. Agora, o que nos cabe? Nos cabe seguir, né, observando se essas mudanças que já estão no documento, se elas estão realmente na prática, né, como os professores estão atendendo isso, como eles estão realizando, e qual o efeito disso, claro que isso é a longo prazo, como seria isso na comunidade. Nós acreditamos que isso muda, né, completamente a perspectiva dos indivíduos, né, que ali residem e que contribui para uma prática que favorece a coesão social, que elimine, né, isso que favorece a tolerância, né, o respeito a esse outro diverso
cultural, né? Então, Antônio, eu gostaria até eu posso finalizar aqui, mas aí eu tenho, assim, por exemplo, na prática, o que nós poderíamos tomar aqui medidas, né, para desenvolver o ensino de línguas na perspectiva do plurilingüismo. E também eu gostaria de apresentar algumas leituras, né, alguns textos, caso esse, né? Ok, Maristela. Maristela, vou já rapidamente repassar para você, várias perguntas e comentários chegaram, mas só te parabenizar, porque precisa ter fôlego para mobilizar tantos dados gerados por você, mesmo tendo um programa que te ajudou, mas isso não dispensa o seu trabalho, né, de pesquisadora, como um olhar atencioso, dialogando aí todas essas percepções de agentes, documentos, né, e as categorias que você criou. Então, te parabenizo por isso. É interessante também, né, assim, você chega a quase uma constatação que o próprio professor às vezes não é consciente, né, dessa potencialidade do próprio contexto fronteiriço, né, para trabalhar. Ele precisa caminhar ainda, né, ter formação para isso a partir dos dados. E aí, aproveitando assim, esse momento, eu vou fazer uma indicação de leitura da professora, da nossa convidada do dia, e depois eu já repasso aqui os comentários para a Maristela. Vou ter que selecionar alguns por conta do tempo. A professora Maristela tem um artigo publicado na revista Alfa, que é uma revista de linguística da Unesp, se não me engano, de São Paulo, que tem parte um pouquinho, assim, não é pesquisa completa, mas é um trabalho que aborda esse contexto fronteiriço, analisando o perfil de professores e problematiza essa discussão do multilingüe e plurilingüe que ela fez aqui brilhantemente, tá? Eu vou, Maristela, já repassar, porque aí você encerra da forma como você achar mais conveniente. Tivemos algumas perguntas se a live ficará salva. Sim, se eu conseguir salvar no final. O Cadu Silva fez um comentário dizendo que o Brasil, por ser uma ilha linguística, um dos grandes entraves ainda é o aspecto cultural, que isso dificulta bastante a implementação do plurilinguismo. O Anderson fez um comentário dizendo que, como educadores linguísticos, a gente precisa desenvolver mais essa competência plurilingüe. A Raquel mencionou, fez na verdade, um questionamento, Maristela, a partir de uma fala sua, quando você menciona que nós, professores, precisamos pensar outras metodologias para que o aluno, né, seja mais presente, atuante, desejoso de estudar língua. E ela te fez uma pergunta, então, como o professor pode, talvez, pensar metodologias diferentes? E o Shell Souza, que eu acho que é seu colega de trabalho também, o próprio Luciano está mandando aqui uma saudação, o Cleilton também, agradecendo a fala, mas ele faz uma pergunta difícil, que eu não sei se tem como responder, dizendo, Maristela, o que você considera como necessário, sendo o Acre, né, um estado plurilinguístico, como ele chama, como pode desenvolver uma educação linguística plurilinguística, que é como ele também menciona. E aí, a partir de uma fala sua sobre dados da sua tese, sobre essa incompreensão também, que o professor não aproveita, né, essa intercompreensão ou para ampliar o repertório de línguas, ele diz que essa comparação de línguas seria muito interessante, muito rica para pensar os materiais didáticos, né? Então, como nós temos praticamente 7 minutos, eu vou te deixar com essas questões, mas eu tenho certeza que a professora Maristela pode depois responder questionamentos de outros, né, participantes aqui, caso vocês entrem em contato direto com ela. Eu vou começar. Como nós poderíamos, por exemplo, contribuir para que os nossos alunos... eu acho que paralisou. Também, Maristela, paralisou aqui também, tá? Contando, voltou. Nós poderíamos, então, paralisou, né? Já, agora eu voltei. Como nós poderíamos, seria um dos aspectos, Antônio, sobre essa gestão, né, da própria aprendizagem, né, que é uma das características que nós temos que trabalhar com os nossos alunos, é a questão da aprendizagem autônoma, né? Inclusive, no próprio currículo, a ABC fala muito dessa aprendizagem autônoma. Nós ainda
nós fomos preparados para o conhecimento, né? Mas nós temos que aprender a preparar os nossos alunos para eles buscarem, porque eles ainda não sabem aprender a aprender. Nós que ensiná-los, né? Aprender a aprender. E buscar, olha, nós temos aí, né? As tecnologias, né, de comunicação favorecem muito isso. Hoje, um aluno que ele tem interesse em aprender o japonês, ou, né, alemão, mandarim, né, ou outras línguas por interesse, né, seja lá de perto, ele tem essa possibilidade, sem sair, né, de casa, ele pode fazer isso desde o seu espaço, desde o conforto do seu lar, né? Mas, para além disso, é importante também uma política linguística que ofereça essas condições para os nossos alunos também. Daí é que eu entro na segunda pergunta, que eu acho que é a pergunta eu acho que é do Sheldon. Como seria possível, então, desenvolver o ensino de língua nessa perspectiva? O primeiro dela seria garantia das línguas, né? E aí, de acordo com interesses mais diversos, né? Nós observamos aí, nos últimos tempos, não está nada favorecedor, né, para o ensino de língua, né? Então, o primeiro seria isso. O segundo seria o ensino das línguas. A gente observa, quando os professores, eles relatam, né? Eu nunca planejei com meu colega do espanhol. Tem aluno que ele diz assim, o professor trabalha nesse mesmo assunto, professor, lá na aula de língua portuguesa. E o aluno que se dá conta, mas como os professores não dialogam, eles poderiam potencializar, trabalhar aquele mesmo conteúdo na língua portuguesa, na língua espanhola, na língua inglesa. Então, esse é um trabalho integrado das línguas. Então, se nós trabalhamos de forma, né, totalmente dissociada, cada professor do seu quadrado, sem conversar, sem dialogar, sem interagir, dificulta ainda mais. Então, o primeiro ponto seria a diversificação das línguas, o segundo seria a integração das línguas, e o terceiro seria um ensino orientado ao desenvolvimento de atitudes, né? Primeiramente, atitudes, claro, também de conhecimentos e de capacidade dos alunos serem independentes, né? Que eles possam buscar, que eles possam ir além, buscar por si próprios. Nós temos ainda essa característica, né, da propriedade do conhecimento. O aluno, nós temos que dar caminhos, nós temos meios, né? Agora, oferecer para os alunos, para eles. Maristela travou um pouquinho. Estamos quase, vamos ver. Oi, Maristela. Voltou. Maristela. Travado, né, Antônio? Travou, mas assim, nós temos quase um minutinho. Eu queria já te agradecer bastante. Quero agradecer a todos que participaram, né? Claro que eu fico à disposição para, né, tirar dúvidas, indicar leituras, inclusive eu queria indicar algumas leituras, todas elas estão livres, inclusive na rede, né? E agradecer a você também pela participação, pela oportunidade de participar desse projeto tão lindo, né, tão interessante. E dizer que, assim, eu pretendo, né, contribuir muito ainda, né, no ensino de línguas, mais especificamente no ensino de língua espanhola, e dizer que eu estou sempre aberta para o diálogo, né? Eu acredito mesmo no ensino de língua nessa perspectiva da coesão social. Eu não consigo entender línguas, né, sem que seja nessa perspectiva de uma dimensão integradora, né? Somente instrumental, claro que instrumental também é necessário, mas só nessa perspectiva eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Maristela, desculpa, a gente vai cair. A gente tem 25 segundos. Obrigada a você, a todo mundo. E convido para a live de sexta-feira com a professora Cláudia Cristina da UEL. Obrigado, Maristela. Obrigada a você, Antônio. Obrigado a todo mundo também que esteve presente. E se a gente não respondeu as perguntas, desculpa, porque tem um limite de tempo também.